começa o espetáculo. A tensão já começa desde que começa a clarear o dia já. Até os ateus rezam em dia de jogo de Cruzeiro e Atlético. É o melhor jogo que tem do campeonato, não importa a posição na tabela, viu? Essa é uma história que envolve alguns milhões de brasileiros e uma parte deles mora aqui, em Salvador, a capital da Bahia. Brasileiros como os de Campinas, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Essa, aliás, é uma história de brasileiros que vivem em cidades grandes, como a capital gaúcha, Porto Alegre. Outro dos nossos cenários é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Grandes cidades, grandes paixões. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Existem 2 grandes clubes na cidade. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Só dá galo, só dá galo. Bate muito o coração, bate muito forte. Dispara, não dispara. Mais uma vez. Eu já ia, não é mais Bahia, já ia ou então já foi, né? Porque o Bahia não existe mais. Você se engana numa coisa, é um time grande, né? O Vitória não é time grande. O mesmo acontece em Campinas, com a Ponte Preta e o Guarani. Em Campinas não é neutro, ou é bugrino, né? Ou é macaca, é assim. E em Porto Alegre, com Internacional e Grêmio. Sempre fui, meu irmão, meu pai, sempre fui gremista assim, ó, de coração, sou de coração mesmo. O Inter, velho, o Inter é a paixão, velho, é aquela coisa que tu sente e fica emocionado em falar, tá ligado? Eu sou um cara muito apaixonado pelo Inter e se eu continuar falando, eu vou começar a chorar aqui no meio da câmera. São exemplos de cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Ou exemplos de mais de 1 milhão de pessoas com apenas 2 times grandes para torcer em cada uma dessas cidades. E optar por um time ou por outro é obrigatório. Não tem neutralidade, assim. E até o lance de torcer é duplicado por 2, porque além de torcer pro teu time, tem essa cultura de torcer contra o adversário, né? Porque são 2 só, de secar o adversário. É uma coisa muito maluca. Neutralidade só para quem vê no torcedor um consumidor. Para não perder fregueses, a mesma empresa patrocina Inter e Grêmio. Bahia e Vitória também possuem um patrocinador comum, assim como Atlético e Cruzeiro. No mais, é impossível manter-se acima da rivalidade. Se o Cruzeiro invadir o inferno e for jogar com o time do demônio, a torcida do Atlético torce fervorosamente pelo demônio e vice-versa. Tem aquela frase, né, do Grêmio joga com um time de cachorro, a gente vai torcer pelos cachorros. Dentes e garras, eles mostram mesmo na hora de enfrentar o maior rival, que sempre é rival, mas nunca maior. Tô puxando o saco do meu time, não é a maior torcida, sim, é a torcida do Bahia. Aqui na capital, cara, a gente tem uma minoria, sabe? Mas abrangendo o estado, o Cruzeiro reina. Se o futebol é uma batalha simbólica, o clássico significa uma guerra civil. Vizinhos transformados em adversários. Os soldados vão às ruas, o jogo se aproxima, a paisagem muda. Baiano em si, o baiano já é alegre. E quando acontece um bavi, a cidade fica diferente. Fica todo mundo colorido. Normal sempre. Onde sair o Grenal é festa, né? É engraçado, cara. A cidade fica menor, entendeu? Fica menor, parece que 2 países se encontraram por algum fenômeno geográfico. Países com suas cores e fardas. Como deve tranquilo, ó. Países com suas bandeiras e seus hinos. Bahia, Bahia, somos a turma tricolor. Até nós iremos para o que der e Países que demarcam e expandem seus territórios. Países onde se vence no grito. Eu cheguei de um churrasco
cheio da cachaça. Fui pra Fonte Nova, aí eu resolvi dar um grito. O grito e a poesia. O grito ou o silêncio das igrejas. A magia dos terreiros. O sobrenatural também entra em campo. Faça com que, olha, meu time ganhe mesmo, dê bem paz, não quero briga não, viu, pai? Olha. E chame muito pelos orixás, chame muito por Iemanjá, que quando tiver quente, Iemanjá jogue água. O clássico só perde o brilho quando a guerra, de simbólica, vira realidade. Eu já tomei até tapa na orelha de torcedor cruzeirense. Em Campinas é raro ver alguém desfilando sozinho com a camisa do time. A tranquilidade perdeu espaço para a violência nos últimos anos. Os torcedores se sentem mais seguros caminhando para o estádio em grandes grupos. Nenhum conflito mais grave, porém, foi registrado em todos os clássicos. Mesmo porque destruir o adversário não é o objetivo. No fundo, bem no fundo, eles não se odeiam. Uma estranha relação. Todos gostam de ver a agonia do rival, mas não querem o desaparecimento dele. Afinal de contas, o que seria do Atlético Mineiro se não fosse o Cruzeiro para medir forças com ele e vice-versa? Pois é, de quem que a gente ia tirar onda, né, cara? Com quem que a gente ia brincar? Não, mas tem que existir, né? Porque se não existisse o Galo, como é que o Cruzeiro ia jogar? O Cruzeiro e o Atlético são como a água e a sede. Um depende do outro para viver. Ou então, como ficaria a vida do torcedor do Bahia se não houvesse toda a intriga com o Vitória? E vice-versa. Sem graça. Totalmente sem graça. Não ia ter nem motivo de existir o Bahia, porque a gente ia ganhar o jogo para olhar para quem? Jogar com o Bahia existe um prazer especial. Prazer de ganhar. Ganhar pro Bahia pra gente é uma coisa que é difícil até de dizer. Isso é melhor talvez até do que o nascimento do próprio filho ganhar o jogo pro Bahia. E a torcida do Grêmio, que já se acostumou a rimar rival com Internacional. E vice-versa. É meio assim, as duas asas num avião, entendeu? Não dá para ir com uma só. Um exemplo, por exemplo, foi quando o Grêmio trouxe o zagueiro Anchieta, né, do Uruguai. Né? Então o Internacional não podia ficar atrás e trouxe o Figueroa, que também jogava no Uruguai, era chileno, mas jogava no Uruguai. Então acho que essa competição é que tem feito os dois crescerem, né? Sempre um tentando dar o contragolpe no outro, né? Imagine, afinal, a solidão dos ponte-pretanos se não houvesse o Guarani e vice-versa. Exatamente, e ao contrário, o que seria do Guarani se a Ponte desaparecesse? Há quanto tempo a Ponte Preta ficou na segunda divisão e não tinha mais derby? O derby, o clássico, muitas vezes não é a partida dos lances mais belos. O nervosismo, a eletricidade e, por que não, o medo de perder geralmente atrapalham os jogadores. Então, fique de costas para o campo, olhe, ouça. Nos clássicos das grandes rivalidades, é assim que se veem os gols mais bonitos. Porém, só metade da cidade vai comemorar.